E todo sábio de coração dentre vós, virá e fará todas as coisas que o Senhor mandou, o tabernáculo, sua tenda, e sua coberta, e seus anéis, e suas tábuas, suas barras, suas colunas, e suas bases, a arca, e suas varas, o propiciatório, e o véu da tenda, a mesa, e suas varas, e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro da luminária, e seus utensílios, e suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e suas varas, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta, para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e sua grelha de bronze, e suas varas, e todos os seus utensílios, e a pia com sua base, as cortinas do átrio, suas colunas, e suas bases, e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e suas cordas, as vestimentas dos serviços para ministrar no santuário, sagradas vestimentas de Arão o sacerdote, e as vestimentas de seus filhos para servir no sacerdócio. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moisés, e veio todo o homem a quem seu coração estimulou, e todo aquele a quem seu espírito lhe deu vontade, e trouxeram oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo do testemunho, e para toda a sua confecção, e para as sagradas vestimentas. E vieram tanto homens como mulheres, todo voluntário de coração, e trouxeram correntes e pendentes, anéis e braceletes, e toda joia de ouro, e qualquer um oferecia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que se achava com material azul, ou púrpura, ou carmesim, ou linho fino, ou pelo de cabras, ou odres vermelhos de carneiros, ou couros finos, o trazia. Qualquer um que oferecia oferta de prata ou de bronze, trazia ao Senhor a oferta, e todo que se achava com madeira de acácia, trazia-a para toda a obra do serviço. Além disso, todas as mulheres sábias de coração fiavam de suas mãos, e traziam o que haviam fiado, azul, ou púrpura, ou carmesim, ou linho fino. E todas as mulheres cujo coração as levantou em sabedoria, fiaram pelos de cabras. E os príncipes trouxeram pedras de ônix, e as pedras dos engastes para o éfode e o peitoral, e a especiaria aromática e azeite, para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Dos filhos de Israel, tanto homens como mulheres, todos os que tiveram coração voluntário para trazer para toda a obra que o Senhor havia mandado por meio de Moisés que fizessem, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. E disse Moisés aos filhos de Israel: Olhai, o Senhor nomeou Abizalel filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu de Espírito de Deus, em sabedoria, em inteligência, e em conhecimento, e em todo artifício, para projetar inventos, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em obra de pedrarias para engastar, e em obra de madeira, para trabalhar em toda invenção engenhosa. E pôs em seu coração o que podia ensinar, tanto ele como Oliabe filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e os encheu de sabedoria de coração, para que façam toda a obra de artifício, e de invenção, e de recamado em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e em tear, para que façam todo o trabalho, e inventem todo o desenho. Fez, pois, Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor deu sabedoria e inteligência para que soubessem fazer toda a obra do serviço do santuário, todas as coisas que havia mandado o Senhor. E Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração havia dado o Senhor sabedoria, e a todo homem a quem seu coração lhe moveu a chegar-se à obra, para trabalhar nela. E tomaram de diante de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, a fim de fazê-la. E eles lhe traziam ainda oferta voluntária cada manhã. Vieram, portanto, todos os mestres que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que é necessário para o trabalho de fazer a obra que o Senhor mandou que se faça. Então Moisés mandou apregoar pelo acampamento, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra para oferecer para o santuário. E assim foi o povo impedido de oferecer, pois tinha material abundante para fazer toda a obra, e sobrava. E todos os sábios de coração entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas, de linho torcido, e de material azul, e de púrpura e carmesim, as quais fizeram de obra-prima, com querubins. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E juntou as 5 cortinas a uma com a outra. Também uniu as outras 5 cortinas uma com a outra. E fez as laçadas de cor de material azul na orla de uma cortina, na margem, a juntura. E assim fez na orla a extremidade da segunda cortina, na juntura. 50 laçadas fez em uma cortina, e outras 50 na segunda cortina, na margem, na juntura, umas laçadas em frente das outras. Fez também 50 colchetes de ouro, com os quais juntou as cortinas, uma com a outra, e fez-se um tabernáculo. Fez também cortinas de pelo de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, e as fez em número de 11. O comprimento de uma cortina
cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas tinham uma mesma medida, e juntou as 5 cortinas à parte, e as 6 cortinas à parte. Fez também 50 laçadas na orla da última cortina na juntura, e outras 50 laçadas na orla da outra cortina na juntura. Fez também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, de modo que fosse uma, e fez uma coberta para a tenda de couros vermelhos de carneiros, e uma coberta em cima de couros finos. Também fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, para estarem na vertical, o comprimento de cada tábua de 10 côvados, e de côvado e meio a largura. Cada tábua tinha 2 encaixes fixos um diante do outro. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Fez, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas ao lado do sul. Fez também as 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, a parte do norte, fez 20 tábuas, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. E para o lado ocidental do tabernáculo fez 6 tábuas. Para as esquinas do tabernáculo nos 2 lados fez 2 tábuas, as quais se juntavam por baixo, e também por cima uma argola, e assim fez a uma e a outra nos 2 cantos. Eram, pois, 8 tábuas, e suas bases de prata 16, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também as barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo à parte ocidental. E fez que a barra do meio passasse por meio das tábuas do um extremo ao outro, e cobriu as tábuas de ouro, e fez de ouro os anéis delas por de onde passassem as barras. Cobriu também de ouro as barras. Fez assim o véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, o qual fez com querubins de delicada obra, e para ele fez 4 colunas de madeira de acácia, e cobriu-as de ouro, os capitéis das quais eram de ouro, e fez para elas 4 bases de prata de fundição. Fez também o véu para a porta do tabernáculo, de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, obra de bordador, e suas 5 colunas com seus capitéis, e cobriu as cabeças delas e suas molduras de ouro, mas suas 5 bases as fez de bronze. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e obrigaram-no a levar sua cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. E, depois de provar, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas roupas, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram sortes. Então se sentaram, e ali o vigiavam, e puseram, por cima de sua cabeça, sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 criminosos, um à direita, e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças, e dizendo: Tu, que derrubas o templo, e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo dele, diziam: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, pois disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados com ele também o insultavam. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, Jesus gritou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, quando ouviram, disseram: Ele está chamando Elias. Logo um deles correu e tomou uma esponja. Então a encheu de vinagre, colocou-a em uma cana, e lhe dava de beber. Porém os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus gritou outra vez em alta voz, e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima até embaixo, a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, depois de ressuscitarem, saíram dos sepulcros, vieram à santa cidade, e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele vigiavam Jesus, ao verem o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram muito medo, e disseram: verdadeiramente ele era filho de Deus. Muitas mulheres, que desde a Galiléia haviam seguido Jesus, e o serviam, estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, e Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E chegado o entardecer, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Ele chegou a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. José tomou o corpo, e o envolveu em um lençol limpo, de linho fino, e o pôs em seu sepulcro novo, que
tinha escavado numa rocha. Em seguida rolou uma grande pedra à porta do sepulcro, e foi embora. E ali estavam Maria Madalena e a outra Maria, sentadas de frente ao sepulcro. No dia seguinte, que é o depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos, e disseram: Senhor, nos lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: depois de 3 dias serei ressuscitado. Portanto, manda que o sepulcro esteja em segurança até o 3º dia, para que não aconteça dos seus discípulos virem de noite, e o furtem, e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior que o primeiro. Pilatos lhes disse: Vós tendes uma guarda, e de fazer segurança como entendeis. E eles se foram, e fizeram segurança no sepulcro com a guarda, selando a pedra. Salmo de Davi, quando ele mudou seu comportamento perante Abimeleque, que o expulsou, e ele foi embora. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, haverá louvor a ele continuamente em minha boca. Minha alma se orgulhará no Senhor, os humildes ouvirão, e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Os que olham para ele ficam visivelmente alegres, e seus rostos não são envergonhados. Este miserável clamou, e o Senhor ouviu, e ele o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor fica ao redor daqueles que o temem, e os livra. Experimentai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que confia nele. Temei ao Senhor vós, os seus santos, porque nada falta para aqueles que o temem. Os filhos dos leões passam necessidades e têm fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de bem algum. Aquele que repreende ao zombador, toma desonra para si mesmo, e o que tenta corrigir ao perverso acaba sendo manchado. Não repreendas ao zombador, para que ele não te odeie, repreende ao sábio, e ele te amará.